Cá estamos, pessoal, agora atualização dos Colossos, certo? Para complementar a análise do patch 5.16, que teve várias alterações de muita coisa. E agora os Colossos, para a gente poder ficar um pouquinho mais por dentro do que vai acontecer com esses campeões, esses 4 campeões. Eu tô aqui no hot site dos Colossos e a gente tem aqui direto já uma grande explicação de o que está acontecendo, por que está acontecendo. E aqui embaixo a gente tem os 4 campeões que vão ser alterados, certo? E cada campeão, ele tem aqui, por exemplo, a passiva, o que vai mudar. Então aqui tem o videozinho, certo? Mostrando aí a alteração. Então vamos ver, a passiva dele escala igual. No máximo fica essa coisa bem louca. Oi? Depois que ele bate em alguém, ele já estaca direto a 5 cargas da passiva. Sempre que Darius executar um inimigo com guilhotina de Noxus ou encher os acúmulos de hemorragia em um alvo, ele recebe Fúria de Sangue por alguns segundos. Quando estiver sobre os efeitos de Fúria de Sangue, Darius aumenta muito seu dano físico e aplica o máximo de cargas de hemorragia em todos os inimigos que atingir. A ideia aqui era dar meios de Darius ser Darius. Ampliação de dano com todos os acúmulos de Fúria de Sangue é enorme, mas ele ainda precisa se esforçar para consegui-los. Oponentes terão de ser mais cautelosos para não deixar a mão de Noxus acumular sua passiva. Não permitir que ele consiga acúmulo significa que ele não entrará em Fúria de Sangue, que, subsequentemente, significa que ele não terá muito mais dificuldade de executar várias vezes. Mas quando conseguir, bem, pentakills acontecerão. O que eu acho interessante aqui? Em primeiro lugar, vamos revendo. Em primeiro lugar, segundo o que está sendo explicado aqui, se ele matar alguém com ultimate, mesmo que ele não esteja com o máximo de cargas, ele vai ativar esse momento que ele fica com esse sangue, né, que é a fúria de sangue. E o próximo ataque básico que ele der, o próximo dano que ele der no inimigo já acumula todas as cargas. O que é legal disso no Darius? Uma coisa que eu tenho certeza que vocês já ouviram falarem é que o Darius ele é um campeão que não aparece competitivamente porque ele é muito fácil de ser kaitado. É muito fácil você fugir dele. E um dos motivos disso, ou um dos motivos disso ser impactante pro Darius, é que ele precisava dar vários ataques, 6 ataques, para ter o máximo de dano da ultimate dele. E a forma que o Darius é feito, o dano dele, os números dele, são pensando no momento que ele vai conseguir encaixar a ultimate com o máximo de cargas da passiva. Então, quer dizer, ele só vai chegar no máximo potencial dele, no potencial que ele foi planejado para chegar depois das 6 ataques, o que durante uma luta em equipe demora. Colocar 3 ataques é fácil. Você puxa o cara, ataque básico, W, Q, 3. Beleza, tem 3 cargas. E as outras 3? Você vai tirar da onde sem um aliado dando controle de grupo? Não tira. E daí é muito fácil do inimigo da flash sair, não tomar a 4ª carga, não tomar um ultimate muito forte. E isso prejudicava bastante o Darius. Porque, né? Porque ele era fácil de você não tomar o combo dele completo. E agora não vai ficar mais fácil ele acumular 6 cargas, mas uma vez que ele matar alguém, ou que ele acumular essas 6 cargas, vai ser difícil para ele. Então ele vai estar com uma ameaça muito mais constante na luta. Se isso traz ele competitivamente, acho que o tempo vai dizer. Mas é uma alteração de cara muito legal. Vamos ler certinho os números que mudou. O alcance de ataque aumentou bastante. O atributo de crescimento de dano de ataque aumentou bastante, crescimento de vida aumentou, armadura aumentou, velocidade de ataque diminuiu e velocidade de ataque e atributo de crescimento diminuiu. Então a gente tem ele sendo muito mais resistente, com menos velocidade de ataque, que não é o foco do kit dele. A passiva, a duração permanece, aliás, duração 5 segundos, o dano do sangramento aumentava a cada nível ímpar e agora é 10 a 27, mais 9, mais 1 por nível de campeão. Então, aumenta, dependendo do nível do campeão, de 10 a 27. Eu acho que dá pra dizer que foi um nerf, porque a base tá menor, certo? O base dele tá menor, e a forma que escala tá menor. Porém, isso é importante. Ao invés de ser um dano mágico, é um dano físico. É importante porque tem um ponto positivo e um ponto negativo. Sendo dano mágico, o adversário do Darius na rota superior ia receber um dano misto. Muito dano mágico da passiva e muito dano físico do dano dele mesmo. E se você comprar só a armadura, você não ia
reduzia o dano da passiva, que era alto se ele estacava. Agora, ele vai poder... O adversário vai poder só com a armadura resistir a isso. Mas, ao mesmo tempo, o Darius ele vai poder aumentar o dano disso com penetração de armadura. Se ele tiver um brutalizador, o dano dele vai ser maior. Entendeu? O dano dele vai se aplicar melhor ao kit dele. O que é interessante porque o brutalizador é um item forte hoje. Cutelo negro é uma possibilidade para um campeão como o Darius. E a passiva não concede velocidade de movimento por campeão afetado. Ok. Isso... é ok, porque, tipo, mesmo tendo velocidade de movimento extra por campeão afetado, ele ainda era muito fácil de ser kaitado, então, né? Dizimar o quê? Custo de mana reduzido, permite ele utilizar mais vezes durante a fase de rotas, principalmente. O intervalo do tempo de conjuração não, não sai mais instantaneamente, tem 0,75 segundos de conjuração. Dizimar agora cura 10% da sua vida perdida para cada campeão atingido, até um máximo de 30%, ou seja, se é um máximo de 3 campeões. O dano da lâmina foi bastante reduzido. O multiplicador da lâmina foi aumentado um pouquinho com os níveis. O dano do cabo, ou seja, da lâmina é a parte exterior e o cabo é a parte mais interior, foi reduzido. E agora os inimigos atingidos não mais recebem um acúmulo de hemorragia. Ou seja, o que não dá mais a passiva. Só o ataque básico, aparentemente. Certo? E também, quando tiver com a fúria lá do sangue, vai acumular os todos direto. Mas... tirando isso, o Dizimar não vai mais acumular hemorragia. Eu vou comentar quando chegar no fim do kit tudo pra poder falar o que eu acho de tudo. Lentidão drasticamente aumentada. Vamos lá. O custo de mana agora é 30, que era do nível 1 em todos os níveis. O tempo de recarga é 8 em todos os níveis, então não vai mais diminuir conforme você upa. O dano... agora é 140% do dano de ataque total em todos os níveis. Não vai mais aumentar conforme você upa até o nível 5. A lentidão é 90%, cara, é muita coisa. É bastante lentidão, 90%. E a duração da lentidão, bem menor, 1 segundo. Redução na velocidade de ataque, não mais reduz a velocidade de ataque. Não mais reduz o tempo de recarga de base do atirador. Não mais reduz o tempo de recarga base de ataque mutilador por acúmulo de hemorragia no alvo. Ok. O aprender que é o E. Corrigindo bugs dos inimigos eram puxados caso fugissem com sucesso da área durante o tempo de conjuração. Inimigos puxados sofrem lentidão de 90% por 1 segundo. Uou. E o tempo de conjuração reduziu. Isso aqui é tipo uou. Guilhotina de Noxus, o dano base reduzido. O custo em todos os níveis agora é 100, 100 e 0. Não restitui mais mana. Conjurações subsequentes não tem custo. Bom, vamos voltar para a página aqui da mecânica. O que eu acho no final, assim, de ler todo o patch da alteração no Darius? Em primeiro lugar, eu acho que ele é um campeão com uma mecânica maior na questão de... é mais difícil você kaitar ele como era antes do 5.16. Mas, ao mesmo tempo, a fonte de ameaça que ele era, eu acho que não é mais tão grande na questão do burst. Ele vai ainda mais ser dependente da ultimate, então ele é ainda mais dependente de acertar a hemorragia, de, por exemplo, de, por exemplo, encaixar sempre um ataque básico, acertar na lâmina, certo? Porque olha o dano, é baixo o dano, caiu bastante o dano da lâmina, para ter um custo de mana menor. Porém, ele tem mais sustento durante a fase de rotas. Eu acho que muda muito a cara do campeão. Era um campeão de burst na rota e tentar continuar escalando muito forte pro jogo. E agora é um campeão de sustain na rota, de menos dano, mais tranquilo na rota. E tentar chegar na luta com os itens novos dos colossos, né, os itens que chegaram agora. E tentar ainda chegar num alvo, permanecer num alvo, ultar alguém, matar alguém e continuar snowballando. Não acho que ainda torna o Darius um campeão muito forte, todas essas alterações. Vamos pro próximo, que é o Garen. Primeiro aqui. Alteração aqui na ultimate dele, vamos ver o que vai acontecer. A Catarina tá marcada. Vamos diminuir esse volume. E ele tá batendo bastante nela. E agora quando... pera aí. Brilhou, piscou. Eu acho que essa piscada é um alerta de que ele pode ultar pra matar. Identifica o campeão inimigo com mais abates recentes como vilão da equipe inimiga. Então a Catarina nesse momento era o vilão. Tiques e ataques básicos.
de julgamento no vilão causou 1%, dano adicional de 1% como dano verdadeiro. Ativa. Garen chama o poder de demais para o final, quanto mais vida faltando, ok, mesma coisa. Causará dano verdadeiro ao vilão da equipe inimiga. Interessante isso. Tem uma função ativa e única em toda a partida, destruir qualquer inimigo. Não importando quão tanque ele seja, desde que tenha matado vários seus amigos recentemente. Isso não apenas é legal em termos de design, como também combina muito com a fantasia do personagem. Agora Garen protege os fracos dentro e fora do jogo. Além de ter um conjunto de habilidades que opõem diretamente os Darius, essa também não é uma rivalidade estática, os vilões serão adaptados com o desenvolver da partida, mudando os alvos de Garen à medida que eles chegam ou são depostos no poder. Vamos agora pro patch, porque mudou. Atributos de crescimento de vida reduzido, dano de ataque aumentado, armadura aumentado, dano de alcance de ataque aumentado. O acerto decisivo que é o que? Duração de silêncio normalizada, duração de velocidade de movimento reduzida. Silêncio, 1.5 segundos. Eu gosto porque silêncio muito longo é uma coisa que acaba sendo muito forte no jogo, desnecessariamente forte. E a duração da velocidade de movimento passou para 3,5. Ok. Vamos agora pro Coragem, que é o W. Não proporciona mais tenacidade ativamente, não mais aumenta passivamente a resistência mágica e armadura. Passivamente a bateria de unidades permanentemente concede armadura e resistência mágica para campeões, monstros grandes e épicos, até o máximo de 10, 15, 20, 25 e 30. Tá. Ou seja, para você chegar em 10 você precisa matar 50, para chegar em 15 você precisa matar 75 e soma 25 a cada negócio, certo? Beleza, de tropas, claro. Julgamento. O dano e a frequência de tique de julgamento aumenta ao longo do tempo de partida. 9 segundos de tempo de cara em todos os níveis. O dano base por tique aumentado nos níveis iniciais, reduzido nos finais. Multiplicador por tique reduzido. Tiques por conjuração reduzido. A velocidade do giro aumenta permanentemente nos níveis, resultando em total de máximo de 5, 6, 7, 8, 9, 10 tiques por conjuração. Cancelar o julgamento antecipadamente, restitui tempo de recarga igual à duração restante. Julgamento causa 36% de dano a mais quando acerta um único alvo. Eu no X1. Inimigo, vilão de tique de julgamento e ataques básicos no vilão causam 1%. Ok. Isso aqui da justiça do Maceno que eu já estava falando lá. O que eu acho que vai mudar no Garen? Não muita coisa. Em primeiro lugar, ele vai ser um campeão mais forte no X1. Mais pra luta em equipe ele já não vai ser tão forte. Porque tanto o julgamento como, na minha opinião, a Justiça Demaciana são duas habilidades pro 1 contra 1. Essa aqui é pra realmente abater o inimigo que ficou mais forte. Ou o mais tanque, o que tem mais vida. Ou o atirador tomar um burst. Eu acho que isso não vai trazer o Garen de volta. Talvez os itens deem um espaço pro Garen. Mas as habilidades... não gosto muito. Eu vejo sim que o Garen é um campeão voltado para causar dano enquanto é resistente, né, um off-tank. Mas eu acho que ao mesmo tempo ele ainda não é uma grande fonte de ameaça. Eu não consigo enxergar tanto o Garen como o Darius, que são um alcance curto e pouca mobilidade, como ameaças muito grandes no cenário competitivo. Deixando bem claro, né? Porque solo kill e solo kill é solo kill, vale tudo dá certo, tudo dá errado. Vamos ver o que a gente vai assistir aqui nesse vídeo. Eu tava lendo enquanto vi o vídeo. Vai ter esse totem, esse pináculo. Quando o Skarner captura, dá visão pra ele velocidade de movimento. O inimigo pode capturar e impedir que o Skarner tenha isso. Isso vai estar próximo aos buffs. Então Rubrivira, Azuporo, Barão e Dragão. São 6. Ou seja, um em cada Rubrivira, um em cada Azuporã, um no Dragão e no Barão. 6. E a equipe inimiga também pode capturá-los quando faz. Recebem um ouro, um pequeno clarão de visão e temporariamente deixa Skarner sem seus bônus importantes. Essa é a chave com as mudanças. Skarner torna-se um rei do controle de objetivo neutro e super útil para equipes que querem subjugar seus inimigos com efeitos positivos e controle de mapa. Perigoso, vamos lá. Perigoso. Vamos lá, vamos ver. Itens recomendados atualizados. Atributo de crescimento de vida reduzido. Dano de ataque aumentado.
Passivo. Enquanto próximo a cristais, recebe 100 de velocidade de movimento. E restaura 3% de sua mana máxima por segundo. Recarga do Q? Reduzida, mana reduzida, dano aumentado, multiplicador de dano removido, dano mágico passou para ser dano de ataque total, melhor do que dano mágico. Duração carregada 4 segundos, redução do tempo de recarga em não campeões 0,25 segundos por ataque, não mais aumenta a velocidade de movimento ou de ataque. Tá. Tô falando tanto que minha voz tá indo embora. Quantidade de escudo do W: 12, 13, 14, 15, 16% da vida máxima de Skarner, mais 0,8 do poder de habilidade, que nunca conta, que nunca faz poder de habilidade. E mana reduzida, na verdade estabilizada para 55 em todos os níveis. O tempo de recarga ampliado no começo e reduzido no final do nível, lentidão reduzida. A velocidade diminui a cada campeão atingido. Fica mais difícil de acertar mais do que um cara, né? Mais do que um inimigo, mas do mesmo jeito tem que ver quanto que é reduzido, porque é capaz que não mude muito. Aflige alvos com veneno cristalino por 5 segundos, fazendo com que o próximo ataque básico que estarem contra eles cause dano extra de físico adicional e os atordoe por 1 segundo. Cristalizar inimigos com fratura impalar concede a Skarner uma carga de cristal. O efeito por estar próximo a um cristal ativo pelo tempo que durar o desarme e reduz o tempo de recarga de fratura na mesma quantidade. Empalar 100 de mana, recarga reduzida, dano mágico reduzido, causa 100% de dano e ataque adicional no início e no fim, e não causa mais dano adicional. Cara, é bem interessante porque é o seguinte: essa alteração que está no vídeo, eu não acho muita coisa. Não acho grandes coisas pro Skarner, pro jogo, pra nada. Mas as alterações do patch, as alterações do E e da ult, eu acho grandes coisas. Por quê? O que eu entendi aqui: quando você acerta o E no cara, que é a fratura, tá, já pode parar, já parou. Que é a fratura, e você imediatamente depois dá um empalar, você vai receber uma carga de cristal, que é o efeito por estar próximo a um cristal. Então, tipo, a carga de cristal, cara, sente velocidade de movimento e velocidade de ataque. Então, assim, se for realmente isso que eu tô entendendo, quando você dá o E a fratura, você vai puxar o cara muito rápido. Porque a velocidade que você traz o cara com empalar é baseada na sua velocidade de movimento. E quanto mais você tiver, mais você puxa. Então isso muda muito o quanto o Skarner vai conseguir tirar alguém da posição. Isso é muito grande, se for isso que vai acontecer realmente. Sem falar que atordoar por 1 segundo e causar tudo isso de dano físico adicional é bastante coisa. Então esses buffs eu acho fortes, bastante coisa. Falar sobre esse cristal aqui, esse que falaram que é um piáculo de cristal, não acho muito forte. Me lembra até aquele item da selva, a faca do invasor. Por quê? Ele vai criar uma necessidade de você ter um controle a mais no mapa. Então no jogo que tem o Skarner vai ter uma coisa a mais pra controlar. E é claro que o Skarner vai querer tomar o controle do negócio do inimigo. E o inimigo coloca uma sentinela na entrada, se ele for lá tomar o Skarner, todo mundo fecha ele e morre. Então acho que competitivamente isso deixa o Skarner um pouco mais previsível. Mas deixa o Skarner muito mais forte em lutas dentro da selva. Porque se você tem esse piáculo, o Skarner se move muito mais rápido. E é o que ele precisa para iniciar. Mas, ao mesmo tempo, é só você evitar esse lugar que tem realmente o piáculo no chão. Se tá nesse arbusto, não luta próximo a isso. É igual jogar contra a Rumble. Você não vai lutar num lugar reto, assim, nesse tipo de entradinha contra um Rumble. Mesma coisa agora contra esse cara. Você lutar nisso é pedir pra perder a luta. Então, em nível competitivo, é uma coisa muito grande, um erro muito grande pra ser cometido. Mordekaiser. Isso aqui eu já tinha visto um tempinho atrás, é até engraçado, porque agora ele pode pegar o campo, o dragão e o barão. E o dragão ou o barão podem lutar pelo Mordekaiser. E o dragão dá um dano muito legal. É legal que o dragão pode ser puxado desde o pit dele até a rota do meio. O barão eu duvido muito que ele possa ser puxado até a rota do meio.
né? Eu duvido muito que ele vá sair do seu covil. Mas isso é muito legal, porque cria a situação do dragão, às vezes, tancar a torre, do dragão participar de uma luta de dragão. Sabe aquela luta que você tá fazendo dragão, o time inimigo tá vindo, aí termina o dragão e estoura a luta? Cara, quem tiver um Mordekaiser nessa luta vai reinar. Pô, um dragão batendo por você, cara, a luta inteira é bastante dano. Porém, eu acho que se você sabe que o inimigo tem um Mordekaiser, você não vai querer lutar depois de dragão. Se os caras já estão fazendo dragão, você sai fora, você não vai brigar. Você não vai dessa bobeira. Você não vai ser pego desprevenido como se você não soubesse que isso vai acontecer. Agora vamos lá. Os números dele. Velocidade de movimento reduzida, vida base reduzida, crescimento de vida aumentado, dano base aumentado, dano de ataque aumentado, velocidade de ataque aumentado, regeneração de vida aumentado, crescimento e regeneração de vida reduzido, alcance de ataque bastante aumentado. Passiva. 1.5% da vida base por segundo de decaimento do escudo. O escudo de Iron Man não decai mais abaixo de 25%. Isso é muito legal. É um rework interessante para o Mordekaiser. De 120 a 630, agora é 25% da vida máxima de Mordekaiser. E a regeneração de escudo, 25% do dano causado ao invés de 35%. Mace of Spades, custo baseado na vida, tempo de carga, nossa, bem baixo no último nível. Agora fortalece os próximos 3 ataques. Cada ataque causa 2, 3, até 3 do ataque anterior. Seu primeiro ataque causar 100, o segundo causar 300 e o terceiro 900 de dano. Louco. Louco é pouco. E o multiplicador é esse. Tá. Já tá explicado aqui, né? O que vai acontecer com o dano dele. Harvesters of Sorrow. Mordekaiser agora recebe o total de experiência para qualquer tropa de rota que abater. Oi? Sem custo, ok. Mordekaiser, o campeão aliado alvo, recebe 75 de velocidade de movimento enquanto movimentam-se em direção ao outro. Quando próximos um ao outro, ambos causam dano mágico a inimigos próximos ao longo de 4 segundos. Mordekaiser não mais divide experiência para qualquer tropa de rota que abater. Só se for com W, aparentemente. Ele vai dividir. Não, na verdade ele recebe o total da experiência se ele abater com W. Ele não divide com ninguém. Interessante. Que é o que fica em volta dele, se não me engano, né? O dano, ok, a duração causa... Ao fim da duração ele causa um dano a todos os inimigos próximos, desde que estoura e se cura. E ambos os danos ao longo do tempo e sua detonação podem sobrepor um ao outro, causando o dobro de dano a inimigos atingidos por Mordekaiser e seu aliado. Mordekaiser pode construir Harvester of Sorrow em sua alma escravizada. No morto, no caso. Bem interessante, bem loucura isso aqui. O dano do E, bastante reduzido. O multiplicador agora tem o dano de ataque também, então vai deixar um dano bastante misto. Eu acho que isso, em tese, cria a possibilidade de deixar ele fazer ele AP ou fazer ele AD, mas ao mesmo tempo ele tem uma tendência de precisar ser mais híbrido, então é difícil falar sobre. O tempo de recarga reduzir um pouquinho. E 15% de escudo máximo de Iron Man ao atingir campeões. Tá. Mordekaiser pode roubar a alma do dragão. Tá, é só o dragão, não pode roubar a alma do barão. Tá escrito aqui. Shielding of the Grave, Dragon Force. Causar dano ao dragão, um amaldiçoa, se a equipe de Mordekaiser bater lá, um dragão escravizado e sai por aí. Isso remove qualquer campeões fantasmas que Mordekaiser tiver ativo. Enquanto comanda Dragon Force, Mordekaiser não pode utilizar Shielding of the Grave. Isso parece que... Então parece que não tem mais um tempo de duração pra alma do Mordekaiser. Eu não sei se tinha, eu acho que tinha. Na minha cabeça tinha. Mas agora não tem mais. Aparentemente a alma vai ter que morrer pra sumir. E o atributo do fantasma é 50 de dano de ataque. Então um fantasma um pouquinho mais fraco. Bom, o que eu acho sobre o Mordekaiser? Ele vai ser agora um tanque mesmo. Ele tem que ser feito como tanque. E a participação dele nas lutas em equipe é absorver dano no escudo. É aquela coisa que ele sempre teve. Mas agora é muito mais focado nele ser realmente um tanque. E não em também dar um pouco de dano ou incomodar com dano, coisa que ele fazia. E claro, aprisionar as almas, coisa que ele sempre fez. Eu adoraria ver ele competitivamente, mas eu acho que ele mudou muito para aparecer competitivamente. Eu não sei se como tanque ele vai ter todo esse espaço. É bem difícil de prever. Bom,
essa foi a análise aí, um pouquinho falando sobre os 4 campeões que foram alterados, Colossos. É difícil pra mim prever se qualquer um deles vai entrar no competitivo. Eu diria que o que tem mais chance no momento é o Skarner. Eu gosto do que foi feito nele, é um campeão que eu sempre gostei, sempre achei muito forte. E os outros eu não sei, mas principalmente porque tem alteração nos campeões e nos itens. E isso bate muito de frente, isso muda muito o que pode ser utilizado, o que pode ser pensado, o que pode acontecer ou não entre esses campeões. Então, é difícil falar, mas estão aí as alterações. Espero que vocês tenham gostado de assistir. Se inscreve no canal, dá um like no vídeo e curte os próximos vídeos. Valeu!